Beleza, valeu. Então, nós começamos a gravação 7h15, mas, na verdade, então eu que esqueci aí, engoli mosca, de iniciar a gravação. Obrigado por lembrar aí, o Pedro, né? Então, bom, então, pessoal, só para o pessoal não perder na gravação depois, eu vou compartilhar aqui novamente. Eu vou parar aqui só para não ter que repetir isso de novo depois. Então, lembrando, tá? Só para ficar na gravação, porque teve uns 10 minutos que eu não gravei. As avaliações, então, da etapa 2, que vale 1.500 pontos. Na verdade, eu coloquei. Na verdade, o aluno ele pode escolher fazer um resumo de um artigo científico, mandar até domingo. A lista 2, tá? Vale 500 ou 1.000 pontos. 500 pontos. Se você optar em fazer a lista 2 e a resenha, cada um vale 500. Enviar até semana que vem, tá? Quarta-feira, para eu conseguir lançar a nota. Bom, vai faltar um ou dois exercícios, não tem problema. Manda até quarta, depois você manda o resto, tá? Depois, o caso, retifica a nota. Um trabalho prático aplicado à disciplina, como eu falei. E aí, o que vai acontecer? Se o aluno optar, são 3 atividades, semana que vem é semana de prova. Ah, professor, não quero fazer. O que é obrigatório aqui? A lista 2. Aí eu jogo todos os 1.500 pontos na lista 2, tá certo? Então, é isso que eu coloquei aí. Bom, então, qualquer dúvida aí, eu só repetir isso aqui, porque eu apresentei no início da aula e não estava gravando. Eu vou parar a gravação. Bom, eu vou mostrar então. Primeiro eu vou pegar um script qualquer, que um script qualquer, tá certo? Para eu plotar o sinal no domínio do tempo e calcule a FFT desse sinal. Qual que é o local mais apropriado para eu procurar um script desse? Vou lá no material prático da disciplina. Então, lá tem o módulo 14, tem lá um diretório chamado aplicações. Vamos pegar um qualquer, tá? Aqui nesse aplicações, eu vou pegar aqui exemplos. Tem o nível básico aqui, né? Tem valor RMS do sinal, alias, ruído branco, quantização. Mas já vamos pegar logo um que tem FFT, né? Aqui, ó, esse 11 aqui, ó, ele aplica a função do algoritmo da transformada rápida de Fourier. Tem desde o mais simples, ó, o diretório aqui é o mais simples, tem aqui uma versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, tá? Vamos ver qual que eu pego aqui. É porque esses mais básicos, eles não fazem aquele traslado do eixo. Então, de repente, é melhor a gente pegar um que já tem aquela função FFT, faz o translado do eixo, né? Deixa eu ver qual que eu vou pegar aqui. Tá, vou fazer o seguinte, vou pegar o mais simples aqui. Só um minuto, tá, pessoal? Eu só... Assim que eu tiver com o script aqui do jeito, eu publico aqui. É, tá, vou pegar um mais simples mesmo, porque aí depois a gente vai trabalhando em cima dele. Vou pegar esse 11, esse lá no nível intermediário 11 FFT, tem vários exemplos, tá?
Tá, vamos pegar aqui esse simples. Aí vamos pegar esse script aqui, por exemplo, ó, versão 1. Então, o enunciado do exercício está pedindo o quê? Está pedindo para... Eu vou criar na área de trabalho aqui, vou criar na área de trabalho um diretório chamado Pitágoras, chamado sinais, em maiúsculo. Sinais. Aí eu vou mandar aqui os sinais, ó. O exercício que ele está pedindo aqui é o exercício 1. Exercício 1, tá certo? Então, exercício 1, vou colocar aqui o script. Então, eu posso dar o nome que eu quiser para o script, tá? Vou colocar, por exemplo, ESE1, exercício 1. ESE MATLAB 1. Então, o que eu quero fazer aqui? O que ele quer, na verdade? Que eu coloque... Vou colocar exercício 1. Como é MATLAB, então eu vou colocar aqui MATLAB no nome, tá certo? O que ele quer que eu faça nesse script lá? Lembrando o enunciado, ele quer que eu simule um sinal de tensão da rede elétrica, mas com até 9 harmônicos, tá? Bom, então eu vou abrir esse script aqui, vou compartilhá-lo com vocês. Então, isso aqui é o script original. Clear out, CLC, close out. Eu deixei uma frequência de amostragem aqui igual a 1000, tá? O vetor tempo, pessoal, eu estou colocando aqui de 0 até a frequência de amostragem. Menos 1, porque vai até 999. E dividido por Fs, tá? Agora eu vou definir aqui o meu vetor de tensão. Meu vetor de tensão, né, já que é rede elétrica, então eu vou colocar assim, o MATLAB ele tem 1%. Sinal de tensão. Vou aumentar o tamanho dessa fonte. Colocar aqui no tamanho 18. Sinal de tensão. Bom, eu posso usar um cosseno aqui, eu posso usar um... Já que é tensão, vou escrever a variável aqui, tensão. Tensão é igual a seno, tá? 2 vezes a frequência, vezes, eu tenho que colocar o vetor tempo, que é aquele vetor que ele criou ali em cima, tá? Então, ele vai me dar os valores de tensão aqui, para cada instante de tempo que tiver nesse vetor. Ele quer que eu plote esse sinal. Então, eu vou dar um plot T, vírgula, tensão. Beleza? Então, o restante aqui eu vou deixar por enquanto. Então, a primeira parte do exercício aqui, que é para plotar o sinal em função do tempo, está aqui. Então, eu vou dar um Ctrl C nele e vou mandar rodar no MATLAB. Colei o script, vou deixar para plotar só o gráfico, tá, pessoal? Senão vai ficar muito burocrático. Meu script deu erro. Eu chamei aqui de frequência, ele perguntou qual que é a frequência que eu quero. Essa frequência F aqui, ó, F aqui igual a 60 Hz. Né? Porque ele não reconhece assim, esse F. O que é o F? Então, 2π vezes 60 vezes o tempo T aqui. Então, eu vou dar um close all aqui. Vou mandar ele rodar lá no MATLAB. Tá, então, vou abrir aqui o gráfico com vocês. Bom, isso aqui é um sinal monofásico, então não tem muito mistério. Plotou o gráfico, tá certo? Frequência de 60 Hz. Título de curiosidade, pessoal, um período dessa onda aqui, ó, um sobe desse aqui está em torno de, como é 60 Hz, está dando em torno de 16,6 milissegundos, porque eu dei um zoom no gráfico aqui, eu acabei arredando ele um pouco aqui. Bom, o que eu quero fazer agora? Vou colocar uma frequência de amostragem mais alta, só para o sinal não ficar com esses quebrados aqui, tá? Então, eu vou lá no meu script, vou colocar uma frequência lá de... Se eu colocar 10.000 Hz, por exemplo, o Fs meu de 10.000,
repetir esse procedimento aí e vai colocar um gráfico mais bonito, tá? Então, só para mostrar para vocês, ó. Então, o gráfico ele ficou com esse gráfico aí, ó. São 60 senoides em um segundo, tá certo? Então, se eu pegar aqui e der um zoom aqui num ponto do gráfico qualquer, aí a senoide ficou mais bonitinha ali, tá certo? Então, esse ponto aqui onde ele está voltando aqui num período completo é em torno de 16 milissegundos. Bom, o que eu vou fazer agora, pessoal? A amplitude aqui está 1, né? Porque eu não falei nada lá no seno. Então, eu tenho que multiplicar o valor de pico da tensão. Beleza? Então, eu vou lá no meu script. Vou multiplicar. A única coisa que eu vou fazer no script é pegar o meu seno lá e multiplicar no seno por 127 vezes SQRT2 vezes. Então, eu vou compartilhar o script, ó. Então, o sinal de tensão, 127 volts, valor RMS, vezes raiz de 2, vezes seno de 2πf vezes T. E eu tinha aumentado também a frequência de amostragem para 10.000. O F continua 60, beleza? Então, até aqui nenhuma novidade. Se eu mandar rodar aqui, vai aparecer o sinal lá com amplitude de aproximadamente 179. Então, Professor, sim. compartilha a tela como um todo, que aí você não precisa ficar fazendo essa troca toda hora. O Chama problema é screen. que o negócio, Bruno, aqui no MATLAB, quando eu compartilhei o MATLAB, ele não, pelo menos eu não sei fazer isso. Ele compartilha a tela do MATLAB, só que na hora que o gráfico é pop-up, ele não. Não. Você vai compartilhar o MATLAB, não. Você vai compartilhar a sua tela de desktop. Ah, como é que faz isso? Você vai em compartilhar e tem a opção aqui no canto Screen, que seria a tela 1. Deixa eu ver, só um minutinho, peraí. Compartilhar. Tem um que chama Screen? Screen? Seria a sua tela mesmo, como um todo. Freehand. Só não consegui ver essa opção, screen aqui. O meu vem escrito screen. Aí você vai compartilhar o seu desktop. Aí você vai, tudo que tiver aberto no computador vai estar compartilhado na tela. Será que é esse janela? Isso, janela. Isso. Será que é esse aqui? Isso. Aí eu tô vendo o seu desktop. Agora você está vendo o gráfico? Não, tô vendo a sua tela do... Você compartilhou o Teams. Pois é, mas aí na hora que eu mudo aqui agora, ele deveria estar. Eu mudei para o MATLAB agora. É porque você tem uma opção de compartilhar a sua tela como um todo. Aí toda alteração que você fizer nela aparece. Parece? Espera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Aí você não precisa ficar fazendo essa troca. Eu não sei fazer esse negócio, espera aí. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Isso. Eu não estou conseguindo ver essa. Será que é área de trabalho? Isso, área de trabalho. Isso, desktop. Você conseguiu ver o gráfico agora? Isso, agora eu tô vendo tanto o MATLAB quanto o gráfico. Nossa, me ajudou pra caramba agora. Aí se Não você quiser sabia, dividir a tela, jogar o gráfico um pouquinho para o lado e o script para o outro, não sabia fazer isso. Obrigado. né? Tá, então beleza, ótimo. Então vai economizar meu tempo, tá? Então o gráfico tá aí, tá, pessoal? 179 de amplitude, frequência de 60 Hz, beleza? O que nós precisamos fazer agora? Aplicar o FFT em cima desse sinal. Bom, fazer o FFT em cima desse sinal aí, o que nós vamos no gráfico, né? O que ele está dizendo? Ó, eu já tenho até um pedacinho aqui do gráfico. Por padrão, pessoal, como a minha frequência de amostragem lá está com 10.000, ele vai demorar muito, tá? Então, eu vou diminuir esse negócio um pouco aqui, eu vou colocar 1.000, tá? Quando você chama a função FFT e não fala nada, então, o que acontece, ó? Vamos supor que eu não tivesse esse N aqui, porque esse N aqui está parametrizado. Se eu não tivesse nada nesse N, se eu fizesse assim, FFT, passasse o vetor de tensão, tá?
e não falasse nada para ele, não falasse nada aqui, ó, aí eu vou jogar esse vetor y aqui, ó. Se eu fizesse isso direto, tá? Y igual, ele vai criar um vetor do mesmo tamanho da frequência de amostragem que foi utilizada lá em cima, tá? Que é esse valor aqui de fs igual a 1000, tá certo? E aí o que ele vai fazer? Então ele vai criar um y tamanho 1000. Então ele vai testar esse y aqui para cada frequência, começando em 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no valor 1000, tá? Então, se eu fizer aqui y, FFT, tensão. Então, se eu jogar lá dentro do MATLAB agora, fizer isso, nossa, isso ajudou demais. Fiz o y. Ele criou um y de tamanho 1000, ó, tá? Então, esse y tem os valores para cada frequência. O y, então, o tamanho dele, ó, ele tem, se eu pegar na MATLAB, tem uma função chamada length y. Olha lá. Na verdade, ele está 10.000 aqui porque eu não tinha mudado, tá? Vou rodar o script de novo, porque eu tinha executado ele e não tinha executado ele novamente. Então, bom, mas isso aqui já não é novidade mais para a gente, tá? Se eu voltar ao length do y, o valor dele agora é 1000, tá? Bom, então o que eu quero fazer? A função FFT tem algumas particularidades. Quais particularidades são essas? Primeiro, toda vez que você chama a função FFT, lá dentro ele tem uma função cosseno. Essa função cosseno, pessoal, ela escala o sinal de meio. Então, se eu mandar plotar aqui o espectro de amplitude, tá? Eu tenho que multiplicar por 2 para corrigir esse problema, tá certo? E um outro detalhe é que como ele faz uma média interna, tá? Aqui, esse n aqui, na verdade, é o tamanho do meu vetor FFT, tá? Se eu colocar n aqui igual a 1000, igualzinho a frequência de amostragem, certo? Bom, eu passo um primeiro parâmetro aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele do jeitinho que eu chamei o FFT aqui, vou mostrando para vocês aqui, tá? Eu chamei a função FFT, então ele vai criar, nesse y, cada posição vai ser assim, aplique a frequência 1, qual é a quantidade de frequência 1 que tem naquele sinal? E esse número é um número complexo, tá certo? Se eu mandar rodar esse script aqui, esse número complexo, lá na posição 1, na primeira posição do vetor, o que ele está me mostrando é o seguinte, se eu colocar y na posição 0, na posição 1, desculpa, esse número aí, ó, deu 1,7 vezes 10 elevado a menos 11. Então, nesse vetor, lá na primeira posição, é a frequência 0. Ele está dizendo que a amplitude está muito baixa, ó. Tá certo? Amplitude baixíssima, que é um número muito pequeno. Bom, como eu fiz de 0 a 1000, eu vou rodar, na verdade, assim, eu vou rodar esse script de novo com n igual a 100, porque como eu rodei ele com n igual com frequência 60, então a frequência 60 Hz estaria lá na posição 60, tá certo? Então vamos voltar ele aqui para n igual a 100, frequência de amostragem igual a 100. E aí ele vai criar um vetor, então, na posição correta. FFT, então, bom, essa frequência de amostragem está baixa. Vou deixar ele com 1000 mesmo, tá? 1000. E só o N aqui que eu vou colocar daqui a pouco, eu vou colocar ele... Então, FFT tensão, ele vai criar um vetor de tamanho 1000, tá? Tamanho 1000. Então, o que vai acontecer? Onde que vai estar os 60 Hz? Deixa eu fechar um pouco de coisa aqui, pessoal, porque esse negócio está me confundindo aqui. Peraí, esse script nós já vimos. O script da aula, vou fechar. Então, eu coloquei a frequência de amostragem 1000. Fiz lá o vetor, tensão. FFT, tensão. Dá um Ctrl+C no script.
agora tá certo, tá? Porque a frequência de amostragem está muito baixa, tem que ser pelo menos 2 vezes 60 Hz, né? 120, aí por isso que o sinal ficou todo torto naquela hora. Bom, agora eu vou chamar a função FFT. A função FFT, então, eu fiz, ó, jogou nesse Y. Bom, se eu quiser saber o módulo do Y, pessoal, as amplitudes, é ABS Y, tá? Se eu chamar aqui FFT Y aqui, só para... Esse FFT Y, então, eu quero saber qual que é o valor absoluto, quais são as amplitudes. Então, olha lá. No X eu coloquei a frequência em Hertz e no Y eu coloquei um valor absoluto para o Y. Tá certo? Então, se eu rodar o script aí, ele vai mostrar para mim os valores absolutos aí desse... Bom, o que ele está mostrando aqui, pessoal? Está de 0 a 1000. O 1000, na verdade, né? Ele, na verdade, seria o 0 a 2π, tá? E essa frequência aqui é a frequência de 60 Hz, tá certo? Lembrando que a metade seria o 500 Hz. Mas aqui ele está normalizado, ele está de 0 a 1. O 1 para ele é o quê? O 1 para ele é a frequência de amostragem, tá certo? Quando eu expliquei aquele FFT shift, para a gente transladar, aqui está de 0 a 2π. Para eu colocar de menos π a π, né, seria aquela outra função que eu aplicaria, tá? Mas eu vou trabalhar com essa escala mesmo, tá? Vou deixar ele desse jeito. Essa frequência, então, seria 60 Hz, tá? Bom, onde que está esse 60 Hz? Esse 60 Hz está lá na posição 60. Se eu olhar aqui, então, no grafo FTY, se eu pegar esse FFTY aqui e olhar lá na posição 60, aproximadamente, na verdade não é 60, tá, pessoal? Se eu olhar aqui na posição 59, tem lá um 4 vezes 10 elevado a menos 12 na parte real e 2 vezes 10 elevado 2 vezes 10 vezes menos 10 na parte imaginária. Se eu colocar aqui agora 60, aqui já mudou, ó, na posição 61. Por que na posição 61? Porque na primeira posição é a frequência 0. Na segunda posição é a frequência 1. Na posição 3 é a frequência 4. E assim por diante. Então, a frequência 60, na verdade, está lá na posição 61. Tá? Tá estranho aqui para a gente, porque isso é um número complexo. Tá certo? Mas observem que aqui ele já apareceu um 10 elevado a 4. Então, na hora que eu fizer o módulo agora, que eu imprimir aquele gráfico agora, ele está calculando o módulo, que é a parte real elevada ao quadrado, mais a parte imaginária elevada ao quadrado, raiz quadrada disso tudo. Raiz quadrada disso tudo está dando esse gráfico aí, ó. Tá? Tá dando 9 vezes 10 elevado a 4, pessoal, porque o que que acontece? Na hora que você chama o vetor FFT, você tem que dividir. Primeiro, você tem que multiplicar por 2. Tá? Sempre na função FFT você tem que multiplicar por 2. Vou multiplicar então 2 vezes, porque o cosseno escala de meio. E você tem que dividir pela frequência de amostragem, que é o número de elementos do vetor FFTY. Tá? Porque senão ele vai ficar com o valor incorreto. Como eu tenho a frequência de amostragem é 1000, tá? São 1000 elementos, então eu tenho que fazer essa conta aqui para ele aparecer de modo correto. Como é que eu sei que ele está mostrando errado? Porque a amplitude das 60 Hz não está com o valor correto. Então, se eu rodar agora o script, ó, minha frequência de amostragem está fs minúsculo, tá? Então, eu vou colocar fs minúsculo aqui. Então, ele vai criar um vetor FFT com tamanho... Então, o que ele mostrou aí para mim? Agora apareceu correto, tá vendo? Apareceu 179, que é a amplitude, né, aproximadamente, lá na frequência 60 Hz. Tá? Até 500 Hz ele mostra certinho. Tá certo? Depois ele começa a espelhar um sinal lá, que é o espelho, né?
aquele FFT Shift que nós fizemos aquele dia, é como se eu dividisse esse gráfico aqui na metade, passasse esse quadrante aqui para o lado esquerdo, né? Aí ele vai ficar de menos π a π, tá certo? Então, beleza. Primeira parte do sinal aí do arquivo, do projeto está pronto. Como é que eu coloco o primeiro harmônico nesse sinal aí, pessoal? Primeiro harmônico, o restante aqui eu vou tirar aqui por enquanto. Bom, tinha aquele... Vou deixar isso aqui comentado, daqui a pouco eu explico isso aqui, tá? Já até expliquei, mas vou deixar ele aqui. Bom, eu vou acrescentar o primeiro harmônico nesse sinal. O sinal de tensão está aqui. Como é que eu acrescento o primeiro harmônico nesse sinal? Eu somo aqui, ó, mais... Qual é o primeiro harmônico? O primeiro harmônico é o próprio sinal, só que a frequência F aqui, ó, é 2 vezes o segundo harmônico. Beleza? E aí, pessoal, se eu fizer isso, o sinal vai ficar com a mesma amplitude, tá? Por definição, quando a gente vai somar os harmônicos aqui, eu divido pelo índice harmônico, tá? Porque a amplitude do sinal ela vai diminuindo, para a gente conseguir ver como esse índice aqui é o índice 2, que é o harmônico 2, então eu vou fazer isso aqui, eu vou dividir por 2 a amplitude do sinal, tá certo? Então eu vou fazer isso aqui agora, vou mandar rodar o script de novo. E vou mandar rodar lá no MATLAB. Então, olha lá, o que ele me mostrou? Ele está me mostrando que eu acrescentei o segundo harmônico na amplitude dividido por 2. E onde que está o sinal no domínio do tempo? Eu não mandei plotar o sinal no domínio do tempo. Eu mandei plotar apenas o valor absoluto do sinal. Mas eu posso fazer aqui, ó, plot t, vírgula, sinal de tensão. Tá certo? E depois eu vou dar um figure aqui, para ele criar uma nova figura, e aí ele plota o outro gráfico separado. Beleza? Então eu vou mandar ele rodar de novo. Ctrl C, vou lá no MATLAB. Então, o que aconteceu? FFT. Ah, não, é porque eu fiz besteira aqui. Eu tinha feito plot aqui em cima, o sinal de tensão. E aí, depois eu fiz figure, né? Para ele criar uma nova janela, e plota o T e o valor absoluto do gráfico, tá? Não do gráfico, né? Do domínio do tempo, do vetor FFT que ele fez o cálculo. Então, eu vou mandar rodar ele de novo. Então, está aqui o sinal no domínio do tempo. Ele está com o segundo harmônico, tá, pessoal? Então, o sinal ele começa a distorcer, ó. Ele fica desse jeito, tá? E o vetor FFT dele, ó, desse valor, ele está dizendo que lá na frequência 60 Hz ele está com amplitude 179 e lá no 120 ele está com amplitude da metade, que eu dividi por 2. Tá? Eu vou acrescentar agora todos os harmônicos. Ele pediu 9 harmônicos. E aí depois eu coloco esses labels aqui de maneira apropriada. Vou lá no meu script, então. Bom, fazendo isso aqui de uma maneira bem braçal, pessoal, se eu vier aqui agora, der um Ctrl C aqui, ó, mais, eu pegar esse sinal aqui, né? Mesma coisa, 127 vezes raiz de 3. Onde está a frequência em vez de 2, eu multiplico por 3. Fazendo no lugar errado. Aqui, né? Vezes 3. E onde está dividido por 2, eu faço ele dividido por 3. Tá certo? Só que nós estamos na engenharia, né? Eu poderia, então, vou fazer um artifício de programação. Vou deixar um sinal básico aqui, valor básico, que é ele só com os 60 Hz, e vou criar aqui um índice. Né? Esse índice aqui vai ser o meu índice harmônico. Vou fazer um for i igual 1 a 10.
Então, esse índice 10 aqui, o que eu estou dizendo para ele? O meu sinal de tensão vai ser igual ao sinal de tensão anterior, mais. Eu vou pegar o meu sinal básico aqui, que é o tensão, e aí eu vou pegar ele aqui, ó, multiplicado por quem? 127 vezes raiz de 2 vezes seno de 2π f vezes esse i. Vezes esse i. Né? Porque o i aqui vai variar de 1 a 10. Na verdade, eu vou colocar ele começando com 2, porque o primeiro harmônico ele já está, é o próprio 60 Hz que ele colocou aqui. Ó, tá? Então, eu vou fazer isso. De 2, como ele só quer 9 harmônicos, eu vou colocar de 2 a 9. Tensão vai ser igual ao sinal de tensão anterior, mais 127 vezes raiz de 2, vezes seno de 2πf, vezes esse i, que é o índice aqui, vezes o meu vetor tempo, tá? Se deu tudo certo aqui, pessoal, esse script vai rodar, vai acumular aqui, vai fazer o cálculo para cada i, e eu vou dividir por i, que é o meu índice harmônico, tá? E vou colocar um ponto e vírgula para ele não ficar imprimindo. Vou tirar esse pedaço aqui, que eu não preciso disso aqui. Então, a FFTY agora vai ser 2, o gráfico da tensão, que é esse sinal, dividido pela frequência de amostragem que está lá em cima. O valor absoluto, a frequência, o valor absoluto, então tudo está do mesmo jeito. Vou selecionar tudo e vou mandar ele rodar novamente. Então, pessoal, o que ele mostrou aí? Ele está mostrando os espectros de frequência. Ó. Ele está dizendo, o sinal está dessa maneira aqui. Ó. Opa, fiz besteira. Esse é o primeiro sinal original. Figure 1. Eu só... Tá, o meu plot tá antes, né? Eu fiz um plot aqui, ó. Vou fazer um primeiro plot do sinal sem harmônico. O segundo plot, vou dar um figure. Fiz um plot T, depois que ele passou por esse for. Tá? Fiz o cálculo da FFT, fiz outro figure. Vou dar um Ctrl C e vou rodar o script novamente. Então, sinal sem harmônico. Sinal com harmônico. Tá certo? Meio estranho pra gente, mas é assim que o sinal ficou aí, tá certo? Fui quebrando ele aí. Tá com 9 harmônicos aí. Beleza? Então tá aí, o exercício 1 que ele tá pedindo é isso. Ele pede lá, pessoal, para imprimir também, ó, função do tempo, amplitude e o espectro de fase. Bom, como é que você coloca o espectro de fase no script? Em vez de fazer absoluto aqui, ó, você vai fazer um figure aqui e mostrar para ele aqui, ó, em vez do valor absoluto, você vai querer o valor do ângulo desse vetor FFT aqui. Então, frequência, e aqui você vai colocar fase. Tá certo? Bom, aí se eu rodar esse script aqui, Ctrl C, mandar ele executar. As fases, pessoal, não sei se vocês vão lembrar que eu coloquei que o MATLAB ele tem um problema de o zero, ele não tem um zero cravado, tá? Então está aparecendo aí fase para todas as frequências, embora só tenha 9 frequências nesse sinal. Então tem um artifício que a gente usa para tirar, que é isso aqui, ó. Eu vou dizer para ele o seguinte: toda vez que o valor absoluto desse FFTY, toda vez que esse valor absoluto foi menor que uma tolerância, que um erro, um valor de erro aqui, ó, um erro, né? Isso aqui é 10 elevado a menos 6, poderia ser 10 elevado a menos 5, a menos 4, né? E aí você vai colocar, toda vez que esse valor absoluto for menor que esse valor, eu quero que naquela posição, na hora que ele vai fazer esses cálculos lá na função FFT, ele usa aproximação. Ele não dá zero cravado. Eu estou pedindo para ele jogar zero nessa posição. Tá? Então, ele vai imprimir agora o valor absoluto, o ângulo, então não vai aparecer aquele monte de ruído.
vai aparecer agora os valores dos ângulos, ó. Só porque eu falei. Acho que eu fiz alguma besteira. Espera aí. Toda vez que o erro for menor que 1 elevado a menos 6, o valor absoluto não é x, né? Na verdade, o próprio vetor FFTY vai receber o valor zero, tá? Para ele jogar zero naquelas posições. Então, eu vou vir aqui. FFTY, valor absoluto é... Deixa eu lembrar aqui como que era a sintaxe do comando. Ah, tá. A sintaxe é essa aqui, ó. Erro, recebe. O erro que eu quero aqui é esse valor. O valor daquela posição, FFTY, o valor absoluto naquela posição ali, é menor que esse erro? Se for, aí eu vou jogar zero naquela posição, tá? Então, agora está certo, ó. Então, as 9 frequências, o ângulo, isso aqui é só a fase, tá, pessoal? Só a fase. E aqui está o gráfico no domínio do tempo, sem o sinal no domínio do tempo, só fundamental. O sinal com as 9 frequências, com os índices harmônicos, desculpa. E aí o terceiro sinal, que é só a fase. A fase, então, aqui o espectro de amplitude, para cada frequência daquela, tá? E agora são as fases. Bom, aí só para finalizar essa parte aqui, pessoal, se eu quiser só os harmônicos ímpar, é só eu variar aqui de 2 até 9, o I variando de 2 a 10, e no meio você coloca qual que é o step dele. Então, eu quero, por exemplo, que ele vá de 3 a 10, começa com 3 até 10, só que ele vai variar de 2 em 2. Então, vai aparecer só os harmônicos ímpar. Vai começar assim, 3, 5, 7, 9. Aqui seria só os ímpar, tá? Porque no sinal da rede elétrica, pessoal, o harmônico par, ele é praticamente zero. Ele é muito pequeno. Então, olha lá, o que ele mostrou aqui para mim? Ele está mostrando isso. Eu considerei apenas o harmônico ímpar. Vamos ver como é que o sinal ficou. Olha lá. Ele vai se aproximando de uma onda quadrada. Ele vai se aproximando de uma onda quadrada. Está aí o harmônico, só considerando o harmônico ímpar. O espectro de amplitude. Está aqui o espectro de amplitude. Primeiro harmônico, terceiro, quinto, tá? Sétimo e o nono. Tá certo? E aí depois ele mostra as fases. Então eu vou finalizar esse exercício. Só vou colocar o número esse I aqui com um número muito grande. Vou colocar 1000 aqui, ó. Todos harmônicos até 1000, só que considerando apenas os ímpar. Aquele sinal vai tendendo uma onda quadrada. Aquele sinal vai tendendo uma onda quadrada. Então, se eu... Olha lá, ele vai dando um sinal quadrado. Vai tendendo ao sinal quadrado, tá? Então, é isso. O exercício 1, então, tá aí, pessoal. Então, tá aqui o script. Esse script que eu posso até compartilhar ele com vocês, tá? Vou dar um Ctrl A nele aí. O exercício 1, então, tá pronto. Quem tiver curiosidade aí e quiser brincar mais com ele depois, eu tô colocando... Tenta fazer primeiro sem olhar o meu script e tenta fazer depois olhando, né? Dúvidas aí, pessoal? Perguntas? Deu para acompanhar o raciocínio. Tá, então ótimo, tá? Acabou que com esse negócio que a Bruna, essa dica aí de não precisar ficar compartilhando a tela, acho que deu uma melhorada para mim aqui. Vamos fazer o 2 agora. Opa!
Esse script aí é o atual, né? Com todas as ações que você fez nele aí. Esse script é o exercício 1 completo. Ah, ok. Valeu. É aqui, ó. É o primeiro eu plotei o sinal no domínio do tempo. Uhum. Ok. Aí, Giovanni, vamos supor, você está lá, você quer fazer, você vai pegar, assim, você vai pegar um script lá no diretório e vai adaptar ele, entendeu? Com o tempo, você vai lembrar, você vai memorizando, mas o objetivo não é decorar, não. Perfeito. Beleza? Então, fizemos o espectro de amplitude e o espectro de fase. Vamos fazer agora o 2, pessoal. O que ele está dizendo para você? Ó, seja um sinal de corrente, que pode conter até o nono harmônico, devido a fatores não conhecidos, medido na rede elétrica de Belo Horizonte, que tem um valor aproximado de 10 ampere RMS, com ângulos de fase variando entre 0 e 45. Simule uma defasagem de 5 graus para cada índice harmônico, alternando entre atraso e adiantamento. Utilizando o MATLAB, simule o medidor. Bom, aqui ele está querendo que você aplique a função FFT para calcular o espectro de frequência do sinal. Depois você vai plotar o sinal em função do tempo, o espectro de amplitude e o espectro de fase. Beleza? Bom, então aqui agora já complicou um pouco mais. Ele está falando para você que o sinal de corrente pode ter até o nono harmônico. Tá certo? Mas esse nono harmônico aí, e ângulos de fase variando entre 0 e 45. Bom, você precisa, na verdade, usar uma função do MATLAB que faz gera um número randômico. Tá? O MATLAB tem isso. A função range, toda vez que você chama ela, ela gera um número para você. Beleza? Então, primeiro, eu vou pedir para ele gerar um primeiro número randômico, que vai ser o harmônico. Depois eu vou gerar um outro número harmônico, que vai ser o ângulo em graus. Aí eu monto o sinal, gero o sinal, tá? E faço ele calcular o harmônico e calcular o espectro de amplitude e o espectro de fase. Bom, eu não lembro de cabeça qual é a função que gera esse número randômico no MATLAB. Então, eu vou aqui, ó, MATLAB, random number. Então, olha lá, a função chama range. A função chama range. Toda vez que você chamar, então, essa função aí, ele vai gerar um número randômico para você. Então, olha lá, ele retorna um número de 0 a 1, tá, pessoal? Toda vez que você fizer x, ele retorna um número randômico entre 0 e 1. Então, se eu vier aqui, ó, range. Olha lá, gerou 0,8. Se eu chamar de novo, 0,9. Se eu chamar de novo, 0,12. Acompanharam o raciocínio? Toda vez que você chamar essa função range aí, ele vai gerar um número randômico entre 0 e 1. Bom, se eu quiser um número randômico entre 1 e 9, basta eu multiplicar esse número aí. Se ele gera entre 0 e 1, eu multiplico por 9 e divido por 10, concorda? Multiplico por 10 e divido por 9. Tem que fazer uma regra de 3 aí, né? Faz de conta que esse número randômico é de 0 a 10, tá? Depois Então, eu vou ter que multiplicar esse número por 10 e truncar ele. Fazer um truncamento, né? Se eu fizer um número range aqui, multiplicar esse número por 10. Olha lá, deu 6, deu 0,9. Opa, estou multiplicando o número por 10. Ó. E aí eu faço Como é que eu trunco esse número? Eu quero só a parte positiva do número. Aí, como é que trunca o número? S-trunc. Aí, ele até me corrigiu. Será que você não quer um S-trunc? Como é que eu quero pegar só a parte inteira desse número? Parte inteira de um número, se eu não me engano. Deixa eu lembrar aqui. Pegar só a parte inteira do número no MATLAB. MATLAB. Truncate. Truncar o número. O que é truncar esse número aí?
Eu quero que ele pegue só a parte decimal. Então, ele tem as funções lá, truncate, round, floor. Então, essa função, acho que é a função truncate que chama, tá? Eu falei que trunca um número, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, em vez de... Bom, tem que olhar direito lá. Então, pessoal, na verdade, a função round ela é redonda. Pode ser essa floor ou round, tá? Eu acho que é round. Arredondar o número. Round. Não é isso, é round. Então, toda vez que eu fizer isso aí, ó, tá vendo? Tá saindo um número pseudo randômico. Então, é isso aqui que eu tenho que fazer, ó. Beleza? Então, vamos lá, então. Vou adaptar aquele script meu, então. Vou dar um salvar como. Esse aqui é o exercício 2. Então, beleza. Então, vou aumentar aqui o tamanho da fonte. Então, ele quer que você, então, agora trabalhe com o sinal de corrente. Vou manter a frequência de amostragem, tá? O sinal aqui agora é de corrente. Ele quer que agora, minha variável... Costuma colocar sempre o nome da variável como sendo o nome que você está manipulando. Ele está dizendo, então, que o sinal de corrente lá tem qual valor RMS? 10, não é isso? 10. Então, eu vou ter que pegar 10 vezes raiz de 2. O valor lá é RMS. E ele falou para mim, pessoal, que ele quer que o sinal tenha... Pode conter até o nono harmônico, devido a fatores não conhecidos. Até o nono. Então, eu vou mandar ele gerar um valor aqui, x, que é um randômico. Vou colocar assim, randômico, número randômico. Esse número randômico vai ser igual. Vai ser aquele valor lá, ó. Range. Esse valor exato aqui não interessa para a gente, tá? Multipliquei por 10, vai sair um número aqui de 0 a 10, tá? E esse i aqui, ó, eu vou colocar ele começando de 1 até esse número randômico. Até esse número randômico. Eu quero que ele monte uma quantidade de harmônico. Tá? Então, esse valor de corrente, então, eu vou somar ele aqui, ó. Ele está nesse loop, né? O meu sinal de corrente igual ao sinal de corrente, mais o primeiro harmônico já está aqui, correto? Que é a fundamental. A fundamental é 60 Hz. Se eu tivesse nos Estados Unidos e mudasse aqui para 50, a fundamental seria 50 Hz. Mas como nós estamos no Brasil, 60 Hz. Então, eu não vou colocar 1 aqui, eu vou colocar 2. Né? Porque para ele somar os outros índices harmônicos. 2 até esse número randômico. Vou mandar plotar o sinal, então, no domínio do tempo. No domínio do tempo. Beleza? Fiz, então, o cálculo da FFT aqui. Mandei ele remover os valores 0, que foi aquilo que eu fiz aquela hora. Mandei ele imprimir o valor absoluto e a fase, igual ao outro script. Tá? Na sequência, pessoal, eu vou mandar ele colocar os eixos com o rótulo menos pi a pi, tá? Mas vamos rodar ele aqui primeiro. Ficou um nome tensão aqui em algum lugar. Então, tá aqui, ó. Corrente, mandar plotar. Corrente, tensão. Vou mandar ele rodar. Então, tá aqui o sinal. Aí a fundamental tá aqui, tá? Eu coloquei 10 no valor RMS de propósito, que 10 vezes raiz de 2 vai dar um número próximo de 17. Sinal no domínio do tempo. Sinal com harmônico. Não sei quais harmônicos que ele gerou. Ficou um sinal maluco aí, ó. Se eu quiser saber quais foram os harmônicos que ele gerou, pessoal, basta eu
isso aqui, olha lá. 1, 2, 3, 4 harmônicos com essas amplitudes aí. Tá certo? Bom, se eu quiser que ele saber quais são os harmônicos, basta eu deixar aqui, ó. Eu vou deixar com ponto e vírgula, sem ponto e vírgula aqui, ó. Esse plot eu vou dar um ponto e vírgula, mas o número randômico não. Se eu quiser ir lá no MATLAB e digitar número randômico, se eu digitar essa variável lá na linha de comando, ó, ele vai me mostrar quais números ele gerou. O último número foi 4. O último número, tá? Vou mandar rodar de novo. Só para ele plotar para mim quais foram os números que ele gerou. Então, se eu vier aqui, ó, ah, não, tudo bem. É que o número, ele gerou a variável com um determinado valor, só que ele variou o i até aquele valor randômico. Tá certo? Né? Até aquele valor randômico que eu gerei. Vou fazer esse negócio diferente aqui. Vou colocar de 2 a 10 e colocar esse número randômico aqui dentro, ó, desse for, porque aí cada hora ele vai gerar um número diferente. Um número randômico aqui. E aí esse i aqui, esse número randômico que eu vou jogar aqui no lugar do i. Vai ficar meio esquisito, tá? Mas só para ele gerar um número randômico diferente aí. De 2 a 10, cada hora ele vai gerar um número diferente. Para sinal elétrico não faz muito sentido. Mas, para o objetivo nosso aqui, que é gerar um número randômico diferente... Ixi, Maria. Nem sei o que ele fez aqui. Vamos voltar para a estaca zero, igual estava antes mesmo, tá, pessoal? Fui inventar uma moda aqui, não deu certo, não. Vou voltar aqui. Então, está aqui o número randômico. 2, então, até aquele número randômico, ele vai colocar as componentes harmônicas, então. Tá? Então, esse é o exercício 2. Exercício 2, então, é esse. Dado um sinal fundamental da corrente, sinal com harmônico, e aqui ele está mostrando quais foram os espectros de amplitude e o espectro de fase para aquele sinal. A fase está aí. Ele gerou sempre com a mesma fase, porque eu não estou mudando a fase lá, né? Se eu quisesse gerar uma fase aleatória para aquele sinal, vamos gerar uma fase aleatória. Acho que ele pede isso lá. Vamos gerar um ângulo aqui, ó. Vamos gerar um ângulo em graus. Ângulo randômico. Aí vamos multiplicar, porque ele gera o número de 0 a 1. Vou multiplicar por 180. Vai sair um valor aqui no máximo 180. Tá certo? Se eu fizer isso aqui, ó, ângulo randômico, jogar o MATLAB, lá, 118. Esse ângulo em graus, pessoal, como é que a gente mexe na fase aqui? Esse ângulo randômico que ele está gerando, ó, eu vou gerar ele aqui para ser o ângulo randômico lá em cima, a fase. Eu somo mais o ângulo randômico, multiplico por 180 e divido por π. Não é isso? Ele colocar um ângulo lá qualquer, uma defasagem. Tá? E se eu pegar esse ângulo randômico aqui de novo, eu vou colocar ele lá dentro do for. Para ele ser um número randômico aqui. Então, eu vou pegar esse ângulo randômico, somar aqui dentro da fase, ó, o ângulo em graus, multiplica por 180 dividido por π. Tá certo? Então, vai dar uma fase aleatória agora. Ctrl A, Ctrl C. Vou mandar ele rodar. Então, as fases aleatórias apareceram aí. Ó. Observe que elas estão ligeiramente diferentes, ó, tá? Para cada harmônico que ele gerou. Então, esse é o exercício 2. Depois vocês podem dar uma analisada aí no script. Vou compartilhar ele aí com vocês. Segundo exercício 2. Exercício 2, tá? E agora, para terminar aí, perguntas aí, pessoal?
Tá. Então, o exercício 3 ele é um pouquinho mais... Sim? Ô, Geraldo. Oi. É tanto vai e vem, meu filho, que eu não sei nem o que você está arrumando mais aí. Mas estão tentando acompanhar aqui. Tá. Ô Emerson, a questão é o seguinte, na hora que você for fazer o exercício 1, tá? Na hora que você entender o exercício 1, você vai ver que o 2, ele é muito parecido, tá? Só que eu mudei o nome das variáveis. Aqui no 2 eu pedi para você calcular o espectro de amplitude, eu só mudei de tensão para corrente, correto? Eu mudei de tensão para corrente. Só que eu quero que você coloque uma defasagem aleatória, né? Uma defasagem aleatória no sinal. Então, como é que eu vou... Então, deixa eu te fazer uma pergunta melhor. Didaticamente, a sua intenção é provocar que eu fique manipulando os valores lá e tirando conclusões, é isso? Ué, por exemplo, se fosse o sinal só com a fundamental, se eu fosse fazer esse exercício 2 sem harmônico nenhum, é só você fazer a fundamental, correto? Só 60 Hz. Vamos pegar isso, por exemplo, se eu falasse para você assim, ó, faça o exercício 2 só com a fundamental da corrente. O que você teria que fazer? Pegar o script lá de novo. Esse pedaço aqui não muda. Esse pedaço aqui sempre ele vai ser igual. Tá? Aí eu fiz o sinal de 60 Hz. 60. Vou limpar esse script aqui. Vou salvar ele como? Vamos supor que eu falasse para você assim, ó. Exercício 2. Simples. Vamos supor que eu falasse assim. Faça o sinal de corrente só com a fundamental que ele te pediu. Sem valor randômico, sem nada. Seria corrente 10 vezes raiz de 2, seno de 2π vezes o F ali que é 60 vezes o T. Sem fase nenhuma. Beleza? Então o sinal é um seno. Tá certo? Eu vou plotar esse sinal, o vetor tempo, com essa variável corrente. Então, seria um sinal simples. Ó. Se eu falasse assim para você, plote esse sinal. Olha lá, T vírgula corrente. Tá? Agora, mostre os espectros de amplitude. Você vai chamar a função FFT, passar o vetor. Você tem que multiplicar por 2, sempre. Isso aqui é padrão. E dividir pela frequência de amostragem. Tá? Na hora que eu mandar ele imprimir o valor absoluto, esse gráfico aqui, ele está pegando cada frequência, cada posição, imprimindo o valor absoluto e imprimindo o ângulo. Naquela frequência, qual é o ângulo? Na frequência 60 Hz aqui, ó, na frequência 60 Hz, qual é o ângulo de fase aqui? Zero. Não coloquei nada. Concorda? Vamos lá, se eu rodar ele desse jeito aqui, é aquilo que a gente já tinha visto desde o início. Está aqui o vetor, o sinal no domínio do tempo. Olha lá. As senoides no domínio do tempo. Senoide no domínio do tempo. E quais são os espectros de amplitude dela? O espectro de amplitude... eu fiz uso da função FFT. Ó. E está me mostrando que tem uma frequência ali de 60 Hz, só que aqui ele está normalizado. 60 Hz, a frequência de amostragem que eu usei é 1000, então ele está aproximadamente aqui 0,6. Tá? 0,6. Com amplitude 17, próxima de 17. Só que aqui ele está só com a fundamental. Só com a fundamental. Nós vamos parar aqui agora, por enquanto, tá? Porque esse negócio aí, o que acontece, Emerson? Na hora que você pegar esses scripts lá, que você for trabalhando com eles, o que o exercício ele te pede é assim, coloque uma fase aleatória. Eu não quero que a fase seja 0,
Porque se eu olhar a fase aqui, ó, eu quero que ele coloque uma fase, né? Um determinado valor de fase. Aí, na programação em C, randômico em inglês é range, tá? O número é um aleatório. Né? Isso, exato. Tá? Então, eu vou pedir para ele gerar um número aleatório para mim. Como é que eu vou usar esse número aleatório? Vou gerar um número aleatório aqui só para o... Vamos colocar um valor aqui, um valor de frequência, um múltiplo qualquer aqui. Eu vou somar ele aqui, ó, mais... Bom, aí nessa frequência eu vou multiplicar um número aqui para ele. Como que eu vou gerar esse número aleatório aqui? Eu vou fazer assim, ó, aleatório igual. Bom, a função no MATLAB é range. Então ele gera um número de 0 a 1. Eu vou multiplicar. Tá? Porque esse número vai ficar multiplicado por 10. E o round é só para ele arredondar, para eu pegar apenas a parte inteira desse número. Então, esse número aqui que ele vai gerar para mim, ó, é o harmônico que eu quero aplicar no sinal. Se eu for lá, então, lá no MATLAB, ó, olha lá, ele gerou 3. É um artifício para ele gerar um número aleatório para mim entre 0 e 10. Olha lá, gerou 10. Isso aí, o Emerson, se você pegar um livro do MATLAB e falar assim, como gerar número aleatório, ele vai dar essa dica para você de usar essa função range, tá? Só que eu vou multiplicar por 10 porque eu quero de 0 a 10. Vou arredondar para ele pegar só a parte inteira. Beleza? Então, eu vou multiplicar esse número aleatório aqui pelo índice harmônico. Eu peguei a fundamental mais 10 vezes esse F aqui vezes aquele número aleatório. Então tá ok. Você está somando, na verdade, a fundamental mais o número aleatório. Não, esse aleatório aqui é porque é o seguinte, ele não vai gerar um número de 0 a 10. O número que ele gerar, ele vai multiplicar por esse F. Não, desculpa. Não vai somar, ele vai fazer um produto. Isso, exato. Mas aqui vai ter um problema. Porque ele pode gerar o próprio 1, concorda? Se ele gerar 1 aqui, ó, vai dar 1 vezes o 1 aqui vai dar igual, o 60. Igual lá, na verdade. Exatamente. Então, não quero que ele gere o 1. O que eu faço? 1 mais. Aqui é um artifício de programação. Se ele gerar um número igual a 0, eu estou somando 1 nele. Ó. Beleza? 1 mais. E já que eu estou somando aqui, ó, o número que ele gerar aleatório aqui para mim, eu diminuo. Bom, vou deixar assim por enquanto, tá? Vamos colocar aqui, aleatório. Aleatório. Vamos rodar ele no MATLAB lá, ó. 5. Ele nunca vai dar 1, concorda? Nunca vai dar 1, porque eu estou sempre somando 1 nele, ó. Beleza? O máximo que pode acontecer é ele gerar 10. Aí 10 mais 1 vai dar 11. Mas não tem problema. O que eu quero aqui, na verdade, é um número aleatório. Só isso. Beleza? Se eu rodar esse script agora, pessoal, ele está pegando a fundamental mais uma aleatório qualquer. Beleza? Então, eu vou dar um Ctrl A aqui, vou dar um Ctrl C nele e mandar ele executar. Gerou. O número, o sinal, ó, ele está dessa maneira. Parece estranho para a gente, mas ele pegou uma fundamental aí, um número aleatório que eu não sei qual é. Como que eu sei qual é esse número aí? Se eu pegar esse nome dessa variável, que ele gerou aqui, ó, aleatório, e digitar aqui, ó, no MATLAB, ele vai me falar o valor dessa variável. Terceiro. Aquele sinal que ele gerou ali é o fundamental mais o terceiro harmônico. Ele multiplicou 3 vezes a frequência. 3 vezes 60 deu 180.
Então, o Emerson, na hora que você for fazendo aí na sua casa, na medida que você for avançando no exercício, ele vai te provocar essas perguntas. E aí você vai montando o script com o que você precisa. Esse pedaço aqui, você sempre vai ter ele lá, ó. Sim. Para calcular o espectro. Calcular FFT. Isso aqui é sempre desse jeito, tá? E se você precisar saber a fase, o valor absoluto do FFT é para cada frequência. E o número complexo não tem um valor, uma parte real e um valor e uma parte imaginária, tá? Bom, só para finalizar esse pedaço então aqui, ó, se você quiser saber qual o valor real de cada posição dessa aqui, você usa a função real. Se você quiser saber a parte imaginária, você calcula com a parte imaginária do número complexo. Certo? Vamos supor que eu quero, então, a parte real só a parte real do número. Se eu for lá no MATLAB, ele vai pegar cada frequência. Olha lá, a parte real dos números, olha lá, deu tudo zero. Parte real. Porque as frequências, a parte real do número está zero mesmo. Só na posição 60 é que vai dar um número diferente, né? Posição 61 do número. Porque vai aparecer a frequência 60. Concorda? Se eu vier aí e fizer 61 aqui, ó, que era a parte real do número lá na posição 61. Menos 2,8 vezes 10 elevado a menos 13. Aqui, pessoal, por que parece estranho aqui? Porque nós temos que considerar a parte real do número e a parte imaginária do número. Deu menos 14. O número é meio estranho para a gente, mas na hora que você calcular e levar esse número aí ao quadrado, os dois, somar e tirar a raiz quadrada desses números, é que vai dar. Qual que é a conta que nós temos que fazer? Ó? Pegar a parte real. Valor absoluto do número igual SQRT, raiz quadrada de quem? Raiz quadrada desse primeiro número aqui elevado a 2, mais a parte imaginária elevado a 2, isso aqui que é o valor absoluto, ó. O que ele está calculando aqui é a posição 61. Se der errado, eu vou encerrar, tá, pessoal? Mas vocês vão acreditar em mim e depois deu errado. Tem alguma coisa que eu fiz aqui que está errado, tá? Mas o certo é que na hora que ele calcula aquele valor absoluto aqui, ó, esse ABS Y, o valor absoluto do Y aqui é a amplitude em cada posição. Então, essa amplitude aqui em cada posição aqui, ó, valor absoluto do FFTY lá na posição 61. Ele tá fazendo essa conta de cima aqui, que eu fiz alguma coisa errada. O valor absoluto lá na posição 61. 14,14. Alguma coisa ali eu fiz errada. Ele está mostrando que a posição 60 Hz está lá na posição 61. E o módulo do número complexo é 14. Tá? Se eu fizer na posição 62, já é outra frequência. Já deu zero. Frequência 61 não tem nada no sinal. Se eu fizer posição 60, é a frequência 59. Né? Porque a primeira posição é a frequência zero. Deu zero também. Então, a única frequência que tem nesse sinal aí está lá na posição 61, que é os 60 Hz. E a amplitude dele deu 14,14, que é a corrente, que nós falamos que o valor da corrente é 10 em RMS. Bom, 8h26 agora, pessoal, eu vou compartilhar então esse script. Vou apagar isso aqui que está errado, tem alguma coisa errada. E aí nós vamos fazer um intervalo.
Não é interesse, você não precisa preocupar em entender isso tudo aí não, tá? Você tem que entender o objetivo do exercício e como é que você vai buscar os scripts para resolver isso que ele está te pedindo. Beleza? 8h26, vamos fazer um intervalo. Então, vamos voltar aqui 8h30, 8h40, pode ser? Se alguém tiver algum empecilho, a gente faz de 30 minutos. Caso não, a gente volta 8h40, né? E aí o script aí eu já coloquei ele aí no WhatsApp aí para vocês. Beleza aí, pessoal? 8h40, né? Beleza. Isso, tá? Então vamos dar pausa então 8h40, daqui a pouco a gente volta então.